Conflitos da alma, quem não os tem? Ódio, raiva, vingança, ciúme, posse, revolta, egoísmo, orgulho, etc. Sentimentos que nos levam a caminhos sombrios e dolorosos. Nesta obra de Augusto César Neto, ficaremos diante do espelho, onde veremos as imperfeições que precisamos mudar. Mas o amor verdadeiro, a fé plena e a aceitação dos desígnios de Deus em nossas vidas vencem todas estas mazelas. Que possamos combater em nós os conflitos da alma para seguirmos a passos seguros e firmes rumo ao Cristo. Boa leitura a todos. Agradecemos a Ney Melo pelas músicas Conflitos da Alma e Minha Doce Lise. Quem está conosco hoje é nossa irmã Luísa. Boa noite. Vocês não têm ideia da satisfação de estar com vocês nessa noite, justamente por causa do relançamento do livro Conflitos da Alma. Estou muito lisonjeada de ter sido chamada para falar sobre o livro e muito honrada. Honrada a Deus, honrada a Jesus, honrada a Augusto, que me deu a oportunidade, então, de estar aqui falando desse livro tão precioso como nós vamos poder ver. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quem já leu o livro. Quem já teve a oportunidade de fazer a leitura do livro? Nós temos ali 2, 3, 4, 5, 6, 7, algumas 8, algumas pessoas então já fizeram a leitura. Vamos fazer agora, né? A releitura, exatamente. E os demais que não puderam ainda ler ou obter o livro, vão poder ter hoje uma breve sinopse da obra. Porque dentro daquilo que a espiritualidade, através de mim, pôde me guiar, nós não vamos contar a história. A história fica lá no livro, bem contadinha, e vocês terão que realmente fazer a leitura dela na sua íntegra. No entanto, a nossa querida Érica já nos presenteou aqui com sua leitura, nos dizendo de várias coisas, de vários sentimentos que nós vamos encontrar no livro. Por isso, a breve sinopse da obra, retratada pelos vícios e virtudes de seus personagens. Então, nós vamos ver e vamos observar e identificar em nós situações que serão vividas pelos nossos companheiros, por Lise e por André, que são os personagens principais dessa obra. Nós estamos aqui na casa de Augusto, né? Felizes e satisfeitos por Deus ter nos dado nessa noite a oportunidade de aqui estarmos. Temos saído de casa mesmo com chuva e vindo para aprender com Augusto, porque hoje quem vai nos ensinar é ele. E vamos ver de forma bem breve quem foi nessa encarnação o nosso querido Augusto, né? Augusto César Neto nasceu em São Paulo, capital, no dia 27 de setembro de 1942. Formado em Química Industrial pelo Liceu Eduardo Prado, trabalhou no laboratório SQUIP até 4 meses antes de seu falecimento, quando começou a atuar ao lado do pai e do cunhado na extração de areia em um sítio localizado na BR-116. Augusto era conhecido não só por suas habilidades profissionais, mas também pelo seu grande amor pelo esporte, sendo ativo no Clube P, no Ibirapuera. Sua trajetória terrena foi interrompida no dia 27 de fevereiro de 1968. E ele, Augusto,
nos presenteou no plano espiritual. Ao retornar ao plano, ele teve a grata satisfação de saber que teria uma missão importantíssima, que seria de conduzir-nos aqui na Terra, para que nós pudéssemos, através dos ensinos de Jesus, os quais o próprio Augusto buscou, amealhou, fez por onde, trabalhou, se esforçou para obter, e por isso mesmo, hoje nós sabemos que Augusto César Neto é um mentor espiritual, e ele é o nosso mentor dessa casa. Então, esse mentor, quando ele volta, Augusto, quando ele retorna à pátria espiritual, ele então tem a grata satisfação de saber que ele teria uma missão de abrir uma casa espírita. E ele abre a Fraternidade Espírita Augusto César Neto através de seus trabalhadores, através da nossa querida médium Última, que está aqui presente conosco, que é quem traz os ensinamentos de Augusto para nós. Por que esse livro aqui? Porque ele também é um dos livros que Augusto trouxe para nós e que encerra nesse livro, tanto quanto nos Conflitos da Alma, muitos ensinamentos da doutrina espírita. Então, é outro livro que a casa também nos oferece para o nosso aprendizado. Umbral Doloroso Estágio, do autor Augusto. Esse livro é uma obra narrada pelo Espírito Augusto César Neto, que novamente nos traz suas próprias experiências na carne, com o intuito de nos ensinar e mostrar como podemos ser melhores a cada escolha pautada nos ensinamentos do Cristo, praticando cada vez mais e sempre o perdão, a fé e a coragem de mudar nas ações diárias. Ambos os livros vão tratar dessas questões: perdão, fé, coragem. Porque as mazelas, as dificuldades, nós todos ainda as carregamos, nós todos ainda as temos. Mas são pilares importantes de aprendizado para nós: fé, coragem, saber dar o perdão, saber receber o perdão do nosso irmão e mudar a nossa trajetória através de uma coragem, de uma humildade. Coragem essa que vai nos dar o caminho, a rota para mudar a nossa condição diária e fazer com que nós possamos voltar ao plano espiritual melhores do que aqui adentramos. Muito bem. O nosso mentor está associado também a projeto como o Grupo Augusto César Neto Espraiadas, que atende crianças e jovens em Campo Belo, em São Paulo. Augusto César Neto é também conhecido por suas contribuições psicográficas, publicadas em diversos livros, que consolidaram a sua importância como mentor espiritual no meio espírita, especialmente em casas ligadas à obra de Chico Xavier. Então, esse breve histórico do nosso mentor é para que nós possamos observar o glorioso mentor que nós temos, como nos fala a música, É um irmão que já vem de um bom tempo, burilando o seu espírito, galgou luz, recebeu essa luz de Jesus e recebeu a incumbência do plano espiritual, dos planos mais altos, recebeu a incumbência, então, de ter o poder de nos guiar. Porque quando nós chegamos aqui, nessa casa, e temos nela tratamentos, temos nela estudo, temos nela acolhida, temos o atendimento fraterno, temos o passe, isso tudo é muito trabalho do plano espiritual em favor de nós que estamos encarnados. Então nós temos realmente uma necessidade íntima de agradecer a Deus pela vida do Augusto
de agradecer a Jesus por ele ter visto em Augusto as suas, me fugiu a palavra, obrigada, as suas qualidades, porque todos nós as temos. Quando o livro retrata os vícios, ele também vem trazendo as virtudes. Então, é como se fosse uma balança, na qual cada um de nós vai pesar, vai colocar no prato dos vícios e no prato das virtudes aquilo que nós já galgamos também. Porque somos centelhas divinas. Então, todos nós temos luz. Todos nós somos iluminados por Jesus. Somos filhos de Deus. Poderemos ser um dia o espelho, como a Érica mesmo falou, o espelho de Augusto. Né? Nós temos nele o nosso espelho. A gente olha para a trajetória de Augusto e fala, eu também um dia quero ser assim. A questão maior dessa situação é, que caminhos eu vou trilhar para chegar a ser um espírito mentor? Né? A gente precisa então de ter muito trabalho íntimo, de um autoconhecimento muito grande, para que a gente possa reconhecer nos vícios, principalmente nos vícios que serão apresentados nessa noite, aqueles que ainda têm morada no nosso coração e que fazem com que o nosso coração seja um pouquinho ainda endurecido. Precisamos amolecer os nossos corações, como nós podemos ver através do livro, né? Como que um coração amolecido, como que um coração flexível, como que um coração que olha para o outro e reconhece que o outro ainda não trilhou os mesmos caminhos, não tem os mesmos pensamentos, mas que um dia terá. E é daí que advém o perdão, né? Desse reconhecimento de que nós ainda somos falhos, que nós ainda moramos num planeta de provas e expiações, que está passando por uma revolução, por uma transição, e que nós não podemos perder esse bonde. O livro de Augusto vai trazer para nós em suas páginas, essas páginas são muito recheadas de ensinamentos espíritas, muito. Ele conta a história que é a dele mesmo, ele vai contando a história, e à medida que essa história vai sendo desenrolada, ele vai recheando o livro com passagens, tanto do Evangelho quanto dos livros espíritas, trazendo para nós um conhecimento, trazendo para nós um momento de reflexão. Esses momentos que o livro tem, que estão em tarja preta, que estão sublinhados, que estão em itálico, são momentos em que a gente para a leitura e reflete em cima daquilo que Augusto está querendo nos ensinar, mediante o desenrolar da história. Então, é um livro como poucos eu já vi, e eu estou sendo muito sincera, porque é um livro que ele não conta só uma história, e dentro dessa história contada, que é uma história realista, verdadeira, ele não só conta a história, ele vai buscar apoio, sustentação na doutrina espírita, para que a gente possa entender o momento que aqueles personagens estão vivendo no livro. Então, o livro é de uma preciosidade muito grande. A nossa médium é a Última Crivellari Bellona. Ela é a nossa médium que está sentada aqui, que vocês conhecem, e é a partir dela que Augusto traz para nós esses ensinamentos. Então, nós devemos sim a ela todo o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração, né? Que possamos sempre estar orando por ela, para que ela continue essa médium fiel,
a missão que trouxe, porque com certeza os dois lá no plano espiritual juntos combinaram que as coisas seriam assim. E Última hoje vem, né, honrando esse compromisso. E isso é muito bonito da gente ver, no sentido de que nós também precisamos honrar as missões que nós temos. Missão profissional, missão familiar, missão na sociedade, missão em relação a nós mesmos. Porque quando nós identificamos em nós um desses vícios, acende-se uma luz amarela, se não uma vermelha. E é preciso então que nós possamos buscar o entendimento dessa falha, dessa dificuldade, dessa mazela que a gente está trazendo, para que a gente possa melhorar-se. A nossa missão maior aqui na Terra, eu vou falar uma coisa que talvez vocês estranhem, mas a nossa maior missão não é com o filho, não é com o marido, não é com o vizinho. A maior missão nossa é conosco mesmo. Nós precisamos voltar melhores do que nós chegamos. Porque se nós conseguirmos ser como Augusto no sentido de arrebanhar, de trazer as pessoas para nós, né? De sermos espelho, da pessoa virar e falar, gente, como que essa pessoa se modificou? Eu reconheço que no passado, não muito distante, ela era audaciosa, atrevida, prepotente, orgulhosa, egoísta, e tem uma infinidade de dificuldades que nós podemos amealhar. E hoje ela não mais é isso tudo. Eu reconheço nela o esforço que ela tem feito para se melhorar. Então, isso é que é o bom da vida, né? É que é o bem viver. É você conhecer-se e buscar o seu melhoramento. Então, nós honramos a nossa médium. Vamos falar do livro, então, né? O livro se passa na Rússia. Alguém aqui já foi à Rússia? Eu também não. Se passa em Moscou, nos meados dos anos 1800. Ele dá início aí nos 1840, a trama, e aí ele vai se desenrolando, até os idos de 1800, acreditei eu, passando dos 1857, porque o livro, ele faz menção ao livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Vocês viram no vídeo da música de Lise e de Andrei, que no final, vocês notaram que no final eles estavam velhinhos? Vocês repararam que ela estava grisalha, ele também, algumas rugas? Então, essa trama se dá enquanto ainda jovens, né? E vai terminar lá na frente com eles já velhinhos. Então, é uma trama muito bonita. É uma época onde se tinha os czares, o czar, que eram imperadores, que eram príncipes, que eram pessoas, homens, né? Porque não tinham czares e mulheres. Nós sabemos que o nosso mundo, lá de trás, e a gente está lutando muito com relação a isso, sempre foi um mundo muito machista. Então, os altos cargos sempre foram ofertados e denominados aos homens, né? Então, nessa época também não era diferente. Nós tínhamos os czares, que eram quem governava a Rússia. E eram homens de muito punho, de punho forte, e que realmente levavam a Rússia ao seu desenvolvimento. Pois bem, o livro vai nos mostrar alguns personagens, e eu busquei ser fiel a colocar todos eles, sendo como principais
Elisaveta Smirnov, Andrei Rybakov e Nikita Rybakov. Esses são os principais. Numa sequência abaixo, também ainda principal, nós vamos ter a Condessa Sofia e Boris. Porque se nós temos de um lado o bem, nós também vamos ter do outro aquelas situações menos felizes, aquelas situações que vão ser desafiadoras, que vão mexer com os espíritos que já trazem em si, já encerram em si o bem, que fazem por onde levar esse bem à frente. Então, quem faz levar o bem à frente são a Elisaveta, que tem o apelido de Lise, e o Andrei, que são dois personagens reais, porque o Andrei é o nosso Augusto. São dois personagens onde esses espíritos já vieram com uma bagagem espiritual bastante elevada, bastante trabalhada. E quem já leu o livro, e quem ficar curioso para ler o livro, vai ver que realmente, quando nós estamos determinados ao bem, como Jesus veio com essa missão e ele é o único na terra que seguiu um caminho reto, ele não se desviou. Fazer esse caminho reto para nós ainda é um pouco difícil, mas não é impossível. A gente vê isso nessa trama real da vida de Andrei com Elisaveta. Então, do outro lado, nós vamos ter a Condessa Sofia e Boris, sendo a Condessa Sofia uma pessoa que tinha grande interesse por Andrei, e Boris, que tinha grande interesse por Elisaveta, pela Lise, que quando se viram, nessa trama, quando eles se veem numa situação de que eles não iam conseguir separar o casal, ainda sem serem um casal propriamente dito, quando ainda estavam se namorando, eles começam então a fazer, promover algumas situações para que ocorresse a separação desse casal. E a trama transcorre aí, porque esse casal mais à frente se consorcia, eles se casam, mas ainda assim os dois não estão certos de que esse casamento vai perdurar, e continuam a montar estratégias para que fosse feita a separação do casal. Então, essa trama que é muito bonita, porque existe aí algumas coisas que nós vamos ver que vão fazer com que a história fique a cada página um pouco mais surpreendente, um pouco mais interessante, e você querendo saber o que vai acontecer, como é que eles vão sair daquela situação de dificuldade, Como coadjuvantes, nós temos vários, tanto do lado da Elisaveta quanto do lado do Andrei. Nós temos o Conde Ivo, o Pet, a Vera, a Sônia, o Pierre, a Balara, a Dara e o Vladimir, coadjuvantes da Elisaveta. O Conde Ivo era o pai da Elisaveta, que no passado havia sido muito rico conde, mas havia perdido tudo. E aí vocês vão saber como. Havia perdido tudo, perdeu tudo, e aí ficou numa situação de bastante dificuldade, E aí como que ele vai conduzir essa família e como que a Elisaveta vai se comportar diante dessa dificuldade? Porque imaginemos nós, muito ricos. Pode ser que tenha até alguém aqui conosco muito rico. Mas vamos nos imaginar muito rico, é muito rico mesmo, Muito ricos. Quando a gente pede, quando a gente fale e o dinheiro se esvai, quais serão os
pensamentos que nós vamos ter, quais serão os comportamentos. Então nós vamos ver isso assim, com muita riqueza de detalhes no livro, né? Nós temos a Baana, a Nádia e o Franz, que são os parentes agora do Andrei. A Nikita é a filhinha dos dois que vocês veem lá na história da música, né? O Russell, o Volkov, o General Yuri, a Anastácia e a Raíssa estão com... eu não vou conseguir falar essa palavra. Comunhados. Estão atrelados, que eu não vou conseguir falar a palavra. Estão atrelados à Condessa Sofia e Boris. E aí vocês já imaginam que esses personagens, eles vão também buscar atrapalhar a vida do casal, né? Vão se consorciar com Condessa Sofia e Boris e vão atrapalhar a vida do casal. Então esta é a trama que nós temos, é o cenário que nós temos. No entanto, daqui para frente, o que pensamos em fazer foi justamente ver quais são as dificuldades que esses personagens vão ter e vermos o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida, né? Eu me reconheço nessa situação, então eu vou sair fora. Eu vou buscar comportar-me de outra forma. Então, a trama ela é recheada de vícios trazidos do passado. Todos nós aqui sabemos que nós temos... todos nós aqui sabemos que no plano espiritual, antes de voltarmos à carne, nós tivemos uma programação espiritual, onde nós tivemos a oportunidade de escolher o pai, escolher a mãe, o pai e a mãe nos escolher, e nós formamos aí um clã familiar para que nós pudéssemos voltar. Nós escolhemos os nossos cônjuges, os nossos filhos. Isso fica programado. A gente reencarna e quando chega aqui, existe uma coisa que é um atributo divino muito especial que Deus nos dá, chamado de livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio pode concordar com tudo isso que nós programamos no plano espiritual, ou pode de repente se revoltar, falar: não vou, não quero, não é isso que eu quero. Entra em contato com o companheiro, com a companheira, seja esse irmão, pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, seja esse companheiro alguém próximo de si e fala: não quero, não vou, não é isso que eu quero para a minha vida. Então muda, dá novo rumo para a sua vida. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela é recheada de vícios trazidos do passado, de vidas passadas. Quando a gente chega na carne, se encontra aqui e busca o esclarecimento, o autoconhecimento daquilo que nós queremos mudar em nós, aí sim a gente vai identificando essas dificuldades e a gente vai mudando, vai se esforçando. Nós temos como exemplo maior nosso Mestre Jesus. E temos como exemplos que estão seguindo Jesus, que estão na trilha de Jesus, assim como nós também já estamos, espíritos que já galgaram muitos conhecimentos de si mesmo e da situação da vida. Um deles é o nosso querido Augusto. Então ele traz para nós, nessa leitura, ele traz para nós reflexões onde nós vamos poder falar: olha, realmente eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu tenho uma ganância danada, exacerbada, que passa do limite, né? Então essas dificuldades que
mundo nos apresenta, como por exemplo a inveja, ela é extremamente debilitante, porque você busca ser igual ao outro, busca ter o que o outro tem, mas as coisas para você não fluem. Por quê? Porque você quer algo que naquele momento ainda não está desperto para você, ou que você não é merecedor daquilo, porque nós sabemos do merecimento de cada um de nós, e muitas das vezes nós passamos por situações de dificuldade e você fala assim: meu Deus, poderia ter sido tão pior, graças a Deus que eu estou vivendo isso dessa forma. E esse bater de joelho no chão, de mãos postas, de agradecer a Deus pela dificuldade e pelo seu comportamento diante dela, da forma como você vislumbrou que é invejoso, que é invejosa, que é ciumento, que é ciumenta, que é ganancioso, que é gananciosa, mas que identificando em si, você já fala: opa, esse não é o caminho. O caminho não é o do vício, o caminho é da virtude. Então você precisa trocar, precisa buscar uma força interior muito grande para poder, todas as vezes que essa situação se apresenta na sua vida, você respirar fundo e buscar um caminho para administrar esse sentimento. Porque não é fácil, mas é possível. É possível. Porque depende só de nós. Depende só de mim. Depende só de você. Nós temos na trama as fofocas, as maledicências, as mentiras, as tramóias, a invigilância. Por quê? Fofoca, maledicência, tramóia e mentira vai atrair quem? Quem a gente vai atrair para junto de nós? Espíritos que também gostam dessas atitudes aqui e que vão nos insuflar cada vez mais o espírito, tanto enquanto estamos acordados, quanto estamos dormindo. Porque nós temos a consciência de que quando dormimos, nós vamos ao plano espiritual e lá nós podemos pedir a Deus, na hora da prece, para dormir, que a gente vá trabalhar em favor do bem, que a gente vá estudar para o nosso engrandecimento pessoal, até que a gente possa ir ao plano espiritual para se divertir num luau espírita, nos livros que são, como é que chama isso, gente? Quando a gente vai num lugar para a assinatura de um livro, são momentos muito ricos de distração, de elevação espiritual, onde você pode participar. A espiritualidade amiga nos dá vários exemplos disso na série de André Luiz, né? Onde ele retrata o mundo espiritual. São 16 livros onde ele, do primeiro ao último, ele vai nos mostrar como é esse plano espiritual, dos gozos, das coisas boas e gostosas que nós podemos usufruir de lá. E aí, se eu busco isso para mim, na prece que eu vou fazer antes de dormir, eu poderei buscar também espíritos menos felizes, que vão se atrelar a nós e que, enquanto acordados, nos buzinam, né? nos falam, nos dão ideias e pensamentos menos felizes, assim como espíritos que vão nos ajudar a encontrar a melhor solução para aquele problema, para aquela situação, para que nós possamos melhorarmos mesmo. Então, a invigilância do livro é muito forte, porque os nossos companheiros, a Condessa Sofia e o comerciante Boris, os dois vieram com todo esse combo de dificuldades.
E outros combos, como raiva, orgulho, egoísmo, que a nossa Érica falou logo no início. Todas essas dificuldades, gente, uma está atrelada na outra. Por isso que é importante a gente começar a buscar o reconhecimento dessas dificuldades. Eu sou ciumenta. O que vem nesse combo do ciúme? Vem a raiva, vem a invigilância, vem outros sentimentos que insuflam esse ciúme e que quando menos eu percebo, eu já estou fazendo algo muito grave contra aquela pessoa que eu digo amar, que eu digo que é o meu amor. Então a gente precisa estar sempre observando sobre isso, porque a invigilância é algo muito sério e grave. Todos nós precisamos, ao acordar, orar e pedir a Deus por nós durante o dia, para que a gente busque os melhores caminhos, as melhores ideias, para que a gente possa passar pelos desafios do dia, contemplando os ensinamentos de Jesus, contemplando os ensinamentos da nossa doutrina. Por isso o livro se torna precioso para nós, porque à medida que Augusto vai contando a trama dessa sua existência, ele também vai mostrando para nós o norte, o rumo, por onde trilhar, para que nós hoje não tenhamos a invigilância de cair em determinadas ciladas, determinados buracos que estão na nossa frente, que estão claros para nós. E que muitas vezes nós vemos isso, nós reconhecemos isso, mas o nosso homem velho rompe e quando você vê, você já fez o que não devia, já falou o que não devia e já está numa situação de muita penúria. Vícios trazidos do passado, arrogância, vingança, posse. Todos esses estão ligados ao orgulho e ao egoísmo. Porque eu não posso, quando eu falo eu, somos nós, né? Nós não podemos achar que a nossa vida é maior, é melhor, é mais significativa do que a vida do outro. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E Deus não tem para conosco nenhuma distinção. Ele nos criou a todos simples e ignorantes. E ao longo das muitas e muitas reencarnações nossas, ao invés de nós darmos vazão às virtudes, porque às vezes a gente tem o hábito muito ruim de apontar o dedo para o outro e falar, você. Nós é que temos as rédeas da nossa vida. E nós não deveríamos nunca e jamais passar essa rédea para o outro. Dizer que ele foi o culpado, que ele é o responsável. Nós precisamos dar à situação a responsabilidade daquela situação menos feliz para cada um. E não tenhamos dúvida de que quando acontece conosco algo muito ruim, nós temos uma parcela de responsabilidade sobre essa ruindade, sobre essa situação que desgovernou, escangalhou, e que agora a gente está aí aflito, apertado, sem saber o que fazer. Se nós começarmos a, diante da dificuldade, olhar para ela, encará-la com coragem, como é um dos pilares do livro, a coragem. Se eu encaro essa dificuldade com coragem, eu vou saber reconhecer a minha parcela de responsabilidade
e vou buscar o entendimento daquilo e o perdão da pessoa para a qual eu necessito perdão, e também vou dar o meu perdão a ela, né? O livro mostra isso muito claramente. Vingança, que é um prato que se come frio, não é assim que as pessoas falam? E se come frio mesmo, porque não nos vai levar a lugar nenhum, não vai nos dar nenhum prazer, porque uma vez determinada e feita a vingança, você é tomado de um novo sentimento ruim, e porque é assim no livro: se faz algo ruim, não se obtém o resultado. Obrigada. Não se obtém o resultado, então se quer mais. Então nós vamos pensar em outra trama, vamos fazer outra coisa. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque denota um espírito atrasado, um espírito que não retrograda, que não volta para trás, mas que está marchando no mesmo lugar, que não está conseguindo progredir espiritualmente, que a vida está lhe dando todas as oportunidades que ele pode para crescer, e ele está negando por orgulho, por egoísmo, por vaidade, porque todas essas dificuldades estão aqui atreladas, amealhadas aqui junto dessas que nós estamos vendo: arrogância, vingança, posse. Também no livro a gente vê muito claramente falta de fé, teimosia, falsidade. E essas dificuldades que o Espírito traz, e que muitos de nós ainda encerram em nós essa dificuldade, porque na hora do vamos ver, na hora do testemunho, falta-nos fé. Nós vamos ver o que é a fé. Falta-nos aquele momento em que a gente se rende, em que a gente entrega. A falta de fé é a falta de entrega a Deus, de entrega a Jesus, de entrega a Augusto, à espiritualidade amiga, a todos os nossos mentores. Teimosia. A teimosia é bem complicada, porque você está vendo que está dando tudo errado, mas você continua insistindo, você persiste no erro, você não busca o reconhecimento, a humildade de falar: errei, e agora? Como que eu vou consertar essa situação? Como que eu posso fazer para dar novo rumo à minha vida? E a falsidade, que na frente você é todo amor, é toda gentileza, mas lá dentro no seu íntimo você está maquinando uma situação onde você vai colocar a outra pessoa em penúria, em situação de dificuldade, onde ela vai ter, como Lise e Andrei tiveram que tirar forças de dentro de si para angariar movimentos muito fortes e movimentos muito acertados para corrigir as situações que estavam sendo, as flechas, que estavam sendo direcionadas para eles, as flechas malignas, que estavam sendo direcionadas para eles. E aí, nós vamos ver um vício trazido do passado, que traz para a gente muita dificuldade, que é a traição. E essa traição desses dois companheiros, mais os seus coadjuvantes, os seus companheiros que eles foram amealhando pelo caminho, para que pudessem vencer naquele intento deles, essa traição foi aos desígnios de Deus, porque Deus não quer que nós façamos o mal ao outro,
de maneira nenhuma. Deus não quer que nós sejamos traidores dos nossos próprios propósitos, daquilo que nós trouxemos para resolver aqui, e que com coragem, com humildade nós vamos conseguir. E a traição às amizades e ao próximo. Porque você faz de tudo, você enreda o outro, você joga o outro na sua teia e traz para si, e o outro cai. Porque o outro tem boa vontade, o outro tem um sentimento bom no coração. O coração do outro já está maleável, já foi, a semeadura já caiu ali, a boa semente. E ele já tem. Então, muitas vezes, a pessoa que nós tentamos, com a facilidade, né? Nós tentamos trazer para nós, essa pessoa é boa porque ela não vê no outro a maldade. E isso é muito sério quando a gente volta ao plano espiritual depois de ter feito uma maldade assim. Tudo isso gera muito mal-estar para o espírito. No espiritismo, as influências do mal são entendidas como ações de espíritos imperfeitos que se afinam com os nossos próprios desequilíbrios e sentimentos negativos. Esses espíritos podem nos sugerir maus pensamentos ou ações, aproveitando-se do nosso livre-arbítrio e fraquezas. O caminho para afastar essas influências é o fortalecimento do bem através da prática da caridade, do estudo do Evangelho e da oração, criando uma sintonia mais elevada que vai nos levar a um sentimento de bem-estar. Quando nós estamos atrelados a um pensamento negativo, ruim, nós não temos sossego. Não existe sossego para o espírito se ele está atrelado ao mal, se ele quer fazer o mal. E olha, por menor que seja, vou perder sem querer, por menorzinho que seja. Mas para todo vício há uma virtude que o desfaz. Por isso nós precisamos trocar a chave, mudar a chave, virar a chave. Se eu identifiquei uma dessas mazelas em mim, eu preciso buscar, então, nos conhecimentos espíritas, no Evangelho, à luz do Espiritismo, o que eu posso fazer a meu favor. O que nós podemos fazer em nosso favor? Nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, que é um atributo que Deus nos deu, valiosíssimo, porque quando eu falo eu, somos nós, tá? Porque eu faço as minhas escolhas. E eu não permito que o outro faça as escolhas por mim. Porque se o outro chega e fala comigo, vamos ali, eu posso, no momento ápice, raciocinar e falar, não, vamos não. Ou então falar, vamos. Ok, vamos sim. Aquilo pode dar num bom resultado, quando pode dar num mau resultado. Mas nós tivemos escolha. Por isso que nós não podemos culpar o outro das nossas dificuldades aqui na Terra. A gente precisa ter isso bem claro. E as virtudes que o livro nos traz, que são maravilhosas, são a fé, a prece, a perseverança, o perdão. Porque nós vamos ver na trama que se de um lado a espiritualidade inferior insuflou tanto a Condessa Sofia quanto o Boris e trouxe para perto deles pessoas que também tinham a mesma índole, também a espiritualidade trouxe para perto do casal a espiritualidade de muito amor, de muita caridade, e junto deles, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre tinha alguém para falar com eles. Não, vamos em frente, está tudo certo, a gente está aqui, a gente dá uma força, vamos mais um pouquinho, a gente consegue.
Esse é o bom amigo. Esse é aquele que consegue visualizar que as coisas não estão indo muito bem, mas que se nós tivermos fé, se nós usarmos da oração, da perseverança, do perdão, nós vamos vencer aquela situação. Mesmo que para isso nós precisemos passar a nossa vida inteira, como foi o caso de Lise e de Andrei, que passaram por boas décadas, vivenciando uma situação de dificuldade atrás da outra, mas sempre buscando, porque ela era o sustento dele. Ela era aquela que orava, que buscava, que tinha Jesus, que tinha a espiritualidade amiga no seu coração, que trazia para perto de si os bons espíritos. E foi ao longo do tempo, porque ele era bom, ele sempre foi bom, ela foi ensinando a ele também a orar, a buscar na dificuldade Jesus, buscar na dificuldade a palavra amiga. E foi com isso que eles foram vencendo e rompendo todas as dificuldades. E tudo isso através do livre-arbítrio dos dois. Extremamente corajosos, com uma aceitação das dificuldades muito grande, coisa que muitos de nós, eu digo de mim, muitos de nós ainda não têm, porque quando chega dificuldade, às vezes você custa para aceitar, você custa para ter um entendimento daquilo, para buscar um recurso, para administrar aquele sentimento que está te corroendo, que está te doendo. Então eles tinham muita aceitação das dificuldades e eram extremamente amorosos, até para com seus inimigos. Porque eles conseguiam ver no outro que sim, que naquele momento o outro ainda não estava conseguindo dar ao mundo, não era nem a eles, não estavam conseguindo dar ao mundo o que eles vieram para dar. Eles ainda tiravam de si toda a dificuldade, toda a ruindade, para entregar ao mundo. E esse casal, através de um sofrimento muito grande que vocês vão ler lá no livro, de um sofrimento muito grande que se abateu sobre esse lar, eles, enfim, eles conseguem cada vez mais o engrandecimento dessas virtudes para no final ofertarem o perdão. Por quê? Porque eram extremamente amorosos, muito amorosos. O livro tem um capítulo que diz: a semeadura é livre, a colheita obrigatória. E aí a gente se pergunta: o que nós temos feito na nossa vida? Como nós temos conduzido o nosso eu e aquelas pessoas que dependem de nós? Porque todos nós somos dependentes uns dos outros. E somos capazes, nessa dependência, de, através do nosso bom exemplo, influenciar o outro. Se o outro vai fazer ou não a coisa certa, a coisa boa, já é uma questão do outro. Mas se nós pudermos ser bons influenciadores, não é isso que nós temos aí hoje na mídia? Os influenciadores digitais? Se nós pudermos ser os influenciadores de Jesus, trazendo a boa palavra, a boa ação, buscando o bom aconselhamento, como foi feito na trama. Graças a Deus, Lise e Andrei não estavam sozinhos. Para além da espiritualidade amiga que os assessoraram o tempo todo, eles também tiveram bons amigos. Pessoas que os sustentaram nos momentos difíceis. E é disso que nós precisamos, dessas pessoas. E precisamos, sobretudo, sermos essa pessoa.
que também pode sustentar o outro na sua dificuldade. Então, Conflitos da Alma é uma história real, contada à luz da doutrina espírita pelo benfeitor Augusto César Neto, com o propósito de iluminar a mente do leitor ao demonstrar que, mesmo nas separações, sejam qual elas e nos seus maiores e diferentes graus, o verdadeiro amor tudo espera, tudo suporta e cobre a multidão de pecados, entendendo seus galhos para colher sobre a proteção aqueles que foram desafetos no passado. Porque nós podemos estar nesse momento morando com o inimigo dentro de casa. A gente pode sim estar morando com o inimigo dentro de casa. E como que nós vamos reverter essa situação? Quem foi, olha a pergunta que eu vou fazer. Quem foi esse inimigo que por hora convive conosco em casa, no trabalho, na vizinhança, num momento ímpar em que eu estou vivendo alguma coisa e ele aparece? Quem foi esse inimigo? Qual é o antônimo de inimigo? O contrário? Amigo. Ele foi amigo. Ele era amigo. Ele era querido. Ele era meu parceiro. De repente ele era meu amor. Não esse amor aqui que a gente viu e que Jesus... Mas ele já foi um amor. Alguém a quem eu acolhi e fui acolhida por ele. E de repente, por algum tropeço da vida, nós viramos inimigos. Então precisamos reverter. Por isso o livro traz para nós, estendendo seus galhos para acolher sobre a sua proteção aqueles que foram desafetos no passado. Nós precisamos fazer essa reversão. Mudar a chave. Trazer para perto de nós o amor. Sermos cada vez mais fervorosos. E ter fé é entregar. É entregar a Deus a nossa dificuldade e pedir a Ele, me ajuda? Vamos junto? O Senhor me oferta as condições para eu resolver essa situação. E não tenhamos dúvida que são muitos os prepostos de Deus, muitos os prepostos de Jesus e muitos os prepostos de Augusto. Augusto também já tem seus prepostos, que são aqueles que estão sendo orientados por ele. Nós não somos ainda prepostos de Augusto. O último ela está ali, caminhando com ele. E ela pode se considerar sim, a preposta dele. Mas nós precisamos buscar os nossos prepostos, os nossos anjos guardiões, que cuidam de nós e que nos dão todo esse apoio. Então, nós temos aí uma boa leitura pela frente. Eu conclamo e convido a todos a lerem o livro Conflitos da Alma. Ok? Muito obrigada. Até a próxima. Você vai querer música? Eu quero a música, mas é porque eu falta tempo, né? Por isso que eu pensei, mas eu quero sim. Vamos ouvir a música de novo e agora imaginar o que será que vai ter de trama aí, porque a música é muito fiel ao livro.
Me deixa o bem mais precioso, nossa filha amada, luz que ilumina nossos dias, tesouro do céu, presente divino, eterna bênção do nosso amor. Lise, meu amor sem fim, presente do Senhor, nosso laço é eterno, mais forte que a dor. Nem o tempo, nem a morte nos poderá separar. Nosso amor é divino e sempre vai brilhar. Minha linda Lise, minha linda Lise, em nosso amor não há conflito. Em nosso amor não há conflito. Senhor Jesus, querido e divino amigo, nessa noite especial em que aqui estamos na Fraternidade Espírita Augusto César Neto, nós queremos vos pedir em favor dessa casa, em favor do nosso irmão, do nosso glorioso irmão Augusto César Neto, que tem trazido para todos nós os instrumentos, as estratégias, Senhor, para que possamos seguir na vida de cabeça erguida, com a consciência mais aclarada, para que no menor tropeço possamos recordar dos seus ensinamentos, Senhor, que são banhados da doutrina espírita, que são banhados e recheados, Senhor, do teu amor, da tua paz. E assim, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo a cada dia, cada vez mais, para que ele continue sendo, hoje e sempre, um mentor glorioso, amigo e irmão. Te pedimos, Senhor, ainda que cuide de todos nós, para que possamos reconhecer as nossas mazelas e também as nossas virtudes já adquiridas e possamos melhorarmos a cada dia mais sobre a luz do teu amor, Senhor. Fica conosco, nos guarde e nos ilumine. Que assim seja.